Oi, oi. Louvado seja Deus, cumprimentos, amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Já quero convidar as nossas duas classes dessa noite a saírem. Hoje nós vamos ter divisão para a classe de crianças, não é para correr, e também para discipulado. Os irmãos do discipulado podem sair também. Hoje teremos classe com o tio Vinícius. Louvado seja Deus por esta quinta-feira, na qual nós podemos nos reunir para adorar a Ele e aprender de Sua palavra. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Gênesis capítulo 42. Livro escrito por Moisés, primeiro das Escrituras. Gênesis capítulo 42. Aproveito para mais uma vez dar as boas-vindas a todos, saudar a todos com a paz do Senhor, como também aqueles que não estão aqui presentes, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um. Irmãos, não custa nada sonhar, não é verdade? Então imagine que hoje à noite alguém viesse te entregar o seguinte recado. E o recado é o seguinte: daqui a 10 ou 20 anos, todos os teus familiares vivos estarão servindo ao Senhor de todo o coração. A pergunta é: ao ouvir este recado, você acreditaria na possibilidade disso acontecer? Ou você franziria a testa e duvidaria? Irmãos, uma das dificuldades que nós, seres humanos, temos é de acreditar na mudança de alguém. Nós temos dificuldade de ouvir falar sobre a mudança de outro ser humano e logo acreditando. A gente quer provas. E quando se trata de um parente nosso, e quando se trata de um familiar, a quem nós já conhecemos, aí a dúvida é maior ainda. Aí a dificuldade de acreditar na mudança, na transformação sincera, verdadeira, parece que aumenta, parece que cresce. Parece que quanto mais a gente conhece determinada pessoa, mais difícil fica de acreditar na transformação dessa pessoa. Esse aí eu conheço muito bem. Essa aí não muda nunca. A gente até profetiza, né? Mas não é para o bem, é para o mal. Essa aí não muda nunca. Esse aí, pau que nasce torto, nunca se endireita. Né? São palavras de fé, pronunciadas pela boca de um crente, muitas vezes. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos dúvida. Pois uma dúvida semelhante a essa, até José do Egito deve ter tido em relação aos seus irmãos. E venhamos e convenhamos, ele tinha motivos pesados para isso, para ter dúvida de que os seus irmãos poderiam mudar. Afinal de contas, mais de 20 anos atrás, o que é que os irmãos de José tinham feito com ele? Ele não tinha ouvido falar, não. Ele tinha experimentado a maldade da sua família. Seus irmãos o venderam para estrangeiros que o levaram para o Egito. E agora, 20 anos depois, José se transforma na segunda pessoa mais importante do Egito. Pessoa essa para a qual seres humanos do mundo inteiro vão a fim de receberem a permissão. Olha como as coisas mudam. José chega lá como escravo, comprado, passa muito tempo preso, mas Deus exalta os que se humilham, não é os humilhados. Deus exalta os que se humilham. Agora, José é a segunda pessoa mais importante do Egito. E tem fome em todo canto, menos lá. Porque Deus deu 2 sonhos a Faraó e José interpretou, guiado por Deus.
Faraó coloca José como a segunda pessoa do Egito, primeiro-ministro. E agora o mundo inteiro vai até José para comprar cereal. E dentre esses que vão comprar cereal a José, vão também quem? Quem? Os seus irmãos. E quando eles chegam lá, eles são atendidos pelo irmão a quem eles venderam. E eles são reconhecidos pelo seu irmão, mas eles não o reconhecem. Talvez os egípcios usavam roupas diferentes, talvez até máscaras, talvez até tintas no rosto. Então os irmãos de José não reconhecem. Eu lembro até de Jesus no caminho de Emaús. Lembra Jesus conversando com os discípulos? E os discípulos não reconhecem que estão falando com o próprio Jesus. Assim foram os irmãos de José, falando com ele, se prostram diante dele, mas não o reconhecem. E nem José se revela logo de cara. Ele não diz, olha, eu sou José. Por quê? Eu creio que tem motivos para José não ter se revelado. Obrigado, irmão. Muito importante essa água, viu? Louvado seja Deus. Eu creio que tem motivos para José não se revelar. Um deles, ele quer saber se o seu pai e o seu irmão estão vivos, seu irmão mais novo, Benjamim. E ele vai saber através daqueles que estão ali. E segundo e mais importante, José quer saber se os seus irmãos são os mesmos ou eles mudaram. E o texto vai nos responder o que José vai fazer com eles. E se eles mudaram ou não, através de duas idas que os irmãos de José fazem ao Egito. E o que acontece em cada uma delas. Então, é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. As duas idas dos irmãos de José ao Egito e o que acontece em cada uma delas e que lições nós podemos tirar para as nossas vidas. Amém? Antes de continuarmos, porém, eu quero convidar você a mais uma vez pedirmos misericórdia ao Senhor e graça para continuarmos. Fica de pé, se você puder e quiser. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, por esse tempo que Ele preparou para cada um de nós, para que nós saiamos daqui orientados por Ele. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós queremos estender a nossa mão e a nossa voz a Ti. Senhor, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecendo também, Pai, que nós só chegamos até aqui porque o Senhor foi gracioso para conosco, porque o Senhor tem sido misericordioso, não que nós mereçamos, Pai, mas porque Tu és fiel a Ti mesmo, a Tua própria palavra. Aqui nós chegamos, Pai, e aqui nós vamos ter, Senhor, a oportunidade, depois de orarmos, depois de louvarmos com cânticos, também de Te adorarmos por meio da Tua preciosa, inspirada palavra, através da qual o Senhor fala aos nossos corações. E agora, Pai, eu peço que o Senhor já esteja falando acerca de mudança, da possibilidade, Senhor, de transformação. Talvez, Senhor, de alguém por quem o Teu filho, a Tua filha já oraram. E eu não sei, Senhor, se continua orando ou se já parou, se já desistiu. Talvez já parou de acreditar, já parou de esperar a conversão, a reconciliação, o retorno. E hoje nós precisamos, Senhor, entender o que a Tua palavra nos ensina sobre a possibilidade de um familiar nosso ser mudado pelo Teu poder e pela Tua graça. Então vem falar aos nossos corações acerca de nós mesmos, como também acerca daqueles, Senhor, por quem nós oramos e esperamos uma transformação. Faz tudo isso em nome e por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podeis sentar mais uma vez? Glória a Deus. Acompanhe comigo então, em primeiro lugar, primeira ida que os irmãos de José fazem ao Egito. Começar lendo os versos 1 e 2. A gente vai fazer uma leitura intercalada com alguns comentários para a gente entender o que está acontecendo aqui. Gênesis 42, versos 1 e 2. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos:
por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Irmãos, aqui nós vemos que apesar de já terem suas próprias famílias, já terem se casado, os filhos, os parentes, os filhos de Jacó, os parentes de José, eles continuam próximos uns dos outros. É como se eles vivessem em um condomínio ali, familiar. E eles continuam, de certa forma, sendo liderados ainda pelo pai, por Jacó. Mas, irmãos, o que é estranho aqui, ou o que pode parecer estranho, é o texto falar de que houve uma fome em toda a terra, inclusive na terra de Canaã, que era a terra prometida. E por que, pastor, isso parece estranho? Porque quando a gente ouve falar de fome, normalmente a gente associa fome a castigo. Fome normalmente significa abandono de Deus, é como se Deus não estivesse olhando por aquele povo, não estivesse olhando para aquelas pessoas, mas se Deus ama, por que Ele permite que sofra? Se Deus ama, por que Ele permite a fome? Nós precisamos entender, porém, irmãos, que muitas vezes Deus vai permitir a dificuldade, Deus vai permitir a fome, e muitas vezes Ele não vai permitir a fome por castigo, que não é o caso aqui, mas Deus vai permitir a fome por um propósito maior. Deus vai permitir a fome aqui para aproximar uma família, para reconciliar uma família, para reconciliar pessoas que se encontram afastadas umas das outras. Então, nem sempre a dificuldade é causada por um pecado. Nem sempre a dificuldade é consequência de um castigo de Deus. Muitas vezes a dificuldade é um instrumento que Deus usa para operar uma grande obra na vida de quem Ele pertence ou permite que esteja sofrendo. Vai ser o caso aqui, Deus permite uma fome, porque através dessa fome, familiares irão se reencontrar. Versos 3 e 4. Depois que Jacó dá a ordem, então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, irmão de pai e de mãe. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Irmãos, aqui nós percebemos que Jacó continua cometendo o mesmo erro de outrora. Jacó continua tendo os seus favoritos. No passado, o favorito de Jacó era José, filho de Raquel, mulher a quem ele amava. José some. Então agora um substituto vem ao coração de Jacó, e Jacó agora tem como predileto Benjamim, irmão de José, também filho de Raquel, mulher a quem ele amava. Esse favoritismo trouxe muitos problemas, trouxe muitas lágrimas ao próprio Jacó, mas ele persiste no erro. E aí alguém pode olhar para isso e dizer: está vendo, pastor? Jacó não mudou. Está vendo? Jacó continua cometendo o mesmo erro. Já sofreu, mas ele não muda. Ninguém muda. As pessoas só camuflam o que são, mas ninguém muda de verdade. Jacó continua o mesmo. E é bem provável que os irmãos de José também vão cometer o mesmo erro. Vão continuar tendo ciúme do favorito do seu pai. Alguém poderia dizer: está vendo? Ninguém muda, ninguém se transforma, ninguém é transformado. A família de José permanece a mesma. Mas vamos ver se é realmente isso que acontece. Ou se essa família, de fato, é transformada. Versos 5 e 6. Entre os que iam, pois, para lá, para o Egito, foram também os filhos de Israel,
porque havia fome na terra de Canaã, com o propósito de Deus, certamente. Verso 6 diz: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Agora escute. Os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Você lembra o que aconteceu mais de 20 anos atrás? Você lembra os sonhos que um garoto de 17 anos teve? José sonhou que os seus irmãos se prostrariam diante dele. E quando José teve esses sonhos, ninguém entendeu, ninguém aceitou, ninguém acreditou. Talvez se pensou até que era sonho de homem. Mas eis a diferença entre o que vem do homem e o que vem de Deus. O que vem do homem cai por terra, o que vem de Deus permanece. Se fosse só um sonho de José, não aconteceria. Mas não era apenas um sonho de José, era uma revelação de Deus. Nem todo sonho é revelação, mas tem sonho que é revelação de Deus. É Deus dizendo que vai acontecer, e não importa quanto tempo passe, se foi Deus que disse que vai acontecer, vai acontecer. Ei, e não precisa ninguém acreditar, porque ninguém acreditou nos sonhos de José. Não precisa, não deu certo porque o ser humano não apoiou. Não deu certo porque não teve ajuda. Não deu certo porque o homem não acreditou. Ei, quando é de Deus e um acredita, isso já basta, já é suficiente, porque é de Deus. Deus não depende da minha fé e da tua fé. Quando Ele quer operar, Ele opera, mesmo que não se creia no que Ele vai fazer. Ninguém acreditou. 20 e poucos anos depois, 13 anos José passou antes de ser governador. Agora 7 anos de abundância também já passaram 20. E alguns anos de fome também, mais de 20 anos já ocorreram. E o sonho se realiza. Com certeza José se lembrou, olha Deus realizando o que Ele disse que ia fazer. E há coisas que Deus disse para mim e para você, que ainda não aconteceram. Mas se foi Ele quem disse, aguarde, porque vai ocorrer. Vai acontecer, porque Deus é fiel. Verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? José interpreta um papel aqui. Ele vai testar os seus irmãos, ele vai provar os seus irmãos. Responderam da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Eu acho que nessa hora José riu, né? Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Irmãos, de fato, como o Egito era o único lugar onde havia comida, era possível que pessoas do mundo inteiro viessem a fim de atacar a terra do Egito. Estrangeiros, povos, guerreiros, viessem para descobrir algum ponto fraco da terra, a fim de atacarem e roubarem o cereal que havia ali. Então José usa isso como um motivo para pressionar os seus irmãos a dizerem quem eles são. José pressiona os seus irmãos. É como se ele estivesse disciplinando os seus próprios irmãos sem eles saberem. E de fato eles acabam dizendo quem eles são. Versos 13 em diante.
Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, Benjamim. Outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados, verso 15. Pela vida de Faraó daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Imagina a saudade que José teria do seu irmão Benjamim. Verso 16: enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Irmãos, imagina, 3 dias presos. Imagina o medo que os irmãos de José devem ter sentido. Será que eles lembraram que eles também haviam deixado seu irmão José preso em uma cisterna? Nada como a gente passar pelo que os outros passam, para saber o que os outros sentem. É por isso que muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas situações, igreja. É para que nós saibamos o que os outros sentem naquela mesma situação. E nós possamos até confortá-los. Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios. Deus nos consola para que possamos consolar outros. Deus permite dificuldades na nossa vida, para que quando nós vejamos alguém que está passando por aquele mesmo problema, nós possamos dizer: ei, eu entendo o que você está passando. Eu também já passei por isso. Mas Deus me deu força, Deus me ajudou e Ele vai te ajudar também. 3 dias presos. Verso 18. Ao terceiro dia disse-lhe José. José tinha um coração muito mole. Farei o seguinte e vivereis. Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Perceba que o plano de José agora muda. Ele tinha dito: olha, todos vocês ficam presos e um de vocês vai pegar o irmão de vocês e volta. Só para eu ver se vocês estão dizendo a verdade mesmo. José queria era ver seu irmão. Só que depois de 3 dias parece que o coração dele amolece e José muda. Vou deixar só um de vocês preso. E o resto de vocês vão, leva comida, e aí vocês veem a família de vocês, depois vocês voltam e trazem o irmão. José está repetindo a experiência do passado. Ele está deixando um preso, para ver como é que eles vão reagir agora, nessa nova oportunidade. E eles concordam, eles se propõem a fazer o que José está dizendo. Mas antes, irmãos, antes eles voltam o pensamento para o passado e admitem uma culpa daquilo que eles fizeram para com José. Ou seja, Deus está trabalhando no coração deles. Eles já admitem a culpa que eles tiveram no passado. E olha o detalhe, eles fazem isso sem saber que José está ouvindo-os e entendendo o que eles estão dito. Verso 21 em diante. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão. E José ouvindo: pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Eita Deus! Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben é o mais velho: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Essa é a primeira de várias vezes que José não vai se conter de tanta emoção.
Primeira de várias vezes que José vai chorar por causa dos seus familiares. Irmãos, e será que nós, na pele dele, faríamos diferente? Vendo os nossos irmãos ali vivos, e agora eles começam a reconhecer o que eles fizeram contra você, sem saber que é você que está ali na presença deles, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero, talvez, provavelmente. José se emociona, se esconde, chora, e aí volta para falar com eles. Depois José faz algo que vai deixar eles confusos. Verso 25. Ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. A Bíblia nos manda fazer o quê? Fazer o bem a quem nos faz o mal. E carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Verso 27, abrindo deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados com medo, entreolhavam-se dizendo, que é isto que nos fez Deus? O que foi isso que Deus nos fez? Eita Deus! E o que acontece quando eles chegam ao seu pai? Perceba que eles estão com medo, eles estão com culpa, eles estão lembrando, algo está acontecendo, igreja. Algo Deus está fazendo no coração deles. Verso 29 em diante diz, e vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe, somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Verso 35. Aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um, não era só um, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, estava preso no Egito, e ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben, o mais velho, disse a seu pai, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Irmãos, Rúben é o mais velho, como eu já disse. Mas idade muitas vezes não é sinônimo de maturidade. Tanto é que Rúben faz uma proposta indecente para o seu pai. Ele sabe que eles só podem voltar para o Egito se Benjamim for também. Mas ele também sabe que Benjamim é o predileto. Jacó já perdeu um predileto, não quer perder o outro. Então Rúben diz, faz o seguinte, pai. Se eu não voltar com Benjamim, pode matar os meus 2 filhos. Irmãos, que proposta absurda de Rúben. Desde quando um pai que perde um filho vai se consolar perdendo 2 netos? Ah, eu perdi meu filho, eu preciso ser consolado. Vem cá, filhos de Rúben, eu vou matar vocês. É algo tão sem sentido. Por causa disso, Jacó rejeita totalmente a proposta. Já perdi um, não vou perder o outro. Parece que ele rejeita os outros, né? Só tem 2. Um eu já perdi, não posso perder o outro.
Não vão, ele não vai, ele não vai e ele não vai. E assim termina o capítulo 42. O problema é que o mantimento acaba e a fome não. E tem fome que não acaba. Não é porque Deus não ama, é porque o propósito dele ainda não foi concretizado. É porque ele ainda tem algo para fazer através da dificuldade. Por isso a fome não acaba. E por isso Jacó dá uma ordem, uma nova ordem para os seus filhos. Versos 1 e 2. Capítulo 43. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Jacó parece que tinha esquecido. Só podia voltar se fosse com Benjamim. Então, Judá não era o mais velho, mas ele se levanta como líder. E ele lembra algumas coisas para o seu pai. Verso de número 3. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, que era o outro nome de Jacó: por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinha os outro irmão? Por que vocês não morreram só vocês lá? Disseram também que eu tinha outro filho. Verso 7, responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai, tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel: preste atenção, seu pai, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Rúben colocou os filhos no perigo. Mata meus 2 filhos. Judá teve uma atitude diferente. Ele se responsabilizou diante do seu pai. Pai, eu vou ficar responsável por Benjamim. Se ele não voltar, eu vou ficar sendo culpado contigo para sempre. É muito fácil sacrificar os outros, mas o mais difícil é se sacrificar pelos outros. E aí a resposta de Jacó, verso 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Judá aqui é chamado pelo seu outro nome, Israel, o nome que Deus lhe deu. E de fato agora ele não age mais como Jacó, enganador, medroso. Agora ele age como Israel. Ele age como um guerreiro de Deus. Ele diz: pois se é assim, faça o seguinte: levem presentes para esse homem, levem dinheiro em dobro, leve o dinheiro que ele mandou, talvez foi engano. E o mais precioso de tudo: levem o meu filho.
levem Benjamim. E o Deus Todo-Poderoso abençoe vocês. E se eu perder os filhos, sem filhos, eu vou ficar. Irmãos, uma fé começa a ser demonstrada na vida do pai, na vida de Jacó. Lembra? Ele não muda, mas parece que não é bem isso o que acontece. Aquele que só tinha medo, começa a acreditar. Com isso se inicia a segunda ida dos irmãos de José ao Egito, e que vai ser mais emocionante do que a primeira. Verso 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. O pensamento foi longe aí, viu? Pense no medo, o que o medo faz, né? Já sei, rapaz, foi o dinheiro. Eles vão escravizar a gente para sempre, a nossa vida agora vai ser um inferno, nada mais vai prestar. Falou o pessimista. E se chegaram, verso 19, ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. É vosso dinheiro, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Irmãos, lembram que os irmãos de José sentiram culpa? Quando eles foram presos, eles pensaram: é por causa do nosso irmão, nós não ouvimos a sua aflição. Mas não apenas culpa eles sentem medo, 1, 2, 3 vezes. Sentimento de culpa, sentimento de medo. E quem disse que esses sentimentos são sempre ruins? Muitas vezes a gente quer se livrar da culpa, a gente quer se livrar do medo. Ei, mas tem momentos em que a culpa e o medo são sentimentos justos. São sentimentos de Deus no nosso coração. Porque fizemos coisas erradas, das quais precisamos nos arrepender. Então, algo está acontecendo no coração destes homens. Deus está trabalhando nos sentimentos dele. Deus está trabalhando no coração deles. E é do coração que vem a mudança verdadeira. Não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Verso 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra, segunda vez. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: eita Deus, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Eu acho que trincando os dentes, né? Deus te conceda graça, meu filho. Espera aí que eu vou ali. José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe
a ele a parte, a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso a abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Agora preste atenção, verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. O que é que José está fazendo? Ele prepara, ele fala ao seu mordomo para colocar em ordem de nascimento. E eles ficam admirados. Como é que ele sabe a nossa ordem de nascimento? E para o mais novo, ele manda que se coloque 5 vezes mais. Agora imagina os irmãos olhando cada um para o seu prato. Você sabe como é em casa, né? Você olha para o seu, mas não olha só para o seu. Você olha também para o dos outros, para ver quem tem mais e quem tem menos. E aí os irmãos de José olham, e o de Benjamim, o favorito, o predileto, até aqui, 5 vezes mais. É bem possível que José esteja testando qual vai ser a reação dos seus irmãos. Será que eles ainda vão ter ciúme do mais novo? Será que eles ainda vão ter inveja? Ou eles estão transformados? Chegou a hora de descobrir. Para isso, José arquiteta um plano para incriminar o mais novo. Para fazer com que ele fique preso na terra do Egito. E ele quer ver se os seus irmãos vão abandoná-lo, como fizeram com ele. Capítulo 44, irmãos. Verso 1 em diante. Estamos acabando, viu? Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Para quem já estava com medo, imagina aí. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. Não somos ladrões não, viu? O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Eles estavam tão cientes da inocência de todos, que eles disseram: com quem for achado vai morrer, e nós seremos escravos do teu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho. Olha a atenção, né? Começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento. De quem? Do único no qual não poderia ser achado, de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele. Terceira vez que ele se prostra. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Eita Deus! E a reação, irmãos, deles é revelada nos versos 16 em diante. Então disse Judá, os últimos versículos: que responderemos a meu senhor, que falaremos?
E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor. Tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Eles não deixam Benjamim sozinho. Eles nem dizem, olha, foi ele que errou. Não. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Vocês estão livres. Eu só quero esse. Somente esse. Olha que oportunidade, irmãos, de deixar o seu irmão para trás. Então Judá se aproximou dele e disse, ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos a meu Senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu Senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador, por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Verso 33, agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Agora José tem certeza de 2 coisas. Primeiro, ele sabe que o seu pai e o seu irmão estão vivos e estão bem. E agora ele sabe também que os seus familiares não são mais os mesmos. O que Judá faz aqui é o oposto do que ele fez com José. Judá deu a ideia de José ser vendido para o estrangeiro. E agora o mesmo Judá se coloca como pagamento para que o seu irmão, que está sendo incriminado, seja liberto. Judá dá a sua vida pela vida do seu irmão. Essa é uma das muitas vezes, irmãos, na Bíblia, em que nós vamos ver alguém se sacrificando pelos outros. Moisés também vai dizer que o Senhor risque o seu nome do livro da vida. Que Deus tire a sua vida, mas tenha misericórdia do seu povo. José é um grande exemplo de sacrifício por alguém, mas ele não é, mas ele não é o maior exemplo. O maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Judá apenas se oferece, mas ele não precisa. Jesus não apenas se ofereceu, ele foi até a cruz, no meu lugar e no teu lugar, para que nós fôssemos libertos, para que a culpa do crime que nós cometemos de verdade não estivesse mais sobre nós. Então agora José tem certeza de que os seus irmãos mudaram. E a gente pode citar alguns exemplos, irmãos, de mudanças deles. Por exemplo, eles mudam em relação à verdade. Porque no passado eles se valeram da mentira.
Eles venderam José e mentiram para o pai. Talvez um animal, pai, o agrediu, o atacou. Mas agora em 3 capítulos que nós lemos, e parabéns para vocês que estão acordados até agora. Nós lemos 3 capítulos da Bíblia em uma noite só. E em 3 capítulos, eles só falam a verdade. Porque, irmãos, é fácil você dizer a verdade quando você sabe que alguém sabe se você está mentindo ou não. Mas quando você acha que pode enganar a outra pessoa, a tentação é mentir. Eles não sabiam que José sabia se eles iam mentir ou não. Mas mesmo assim eles dizem a verdade e somente a verdade. Eles também mudam em relação ao dinheiro. Porque no passado eles receberam dinheiro que eles não deveriam receber. Dinheiro da venda do próprio irmão. E agora o que é que eles fazem? Eles devolvem o dinheiro que eles não poderiam receber. O dinheiro que não era deles, eles devolvem. Estão sendo mudados. Eles mudam também em relação à fé. Você viu como Jacó, assim que ouviu, disse, não, meu filho não sobe. Eu posso perdê-lo. Mas no início do outro capítulo, quando ele ouve a palavra de Deus, ele está disposto a arriscar a vida do seu filho, a confiar a vida do seu filho nas mãos do Senhor. E se for da vontade de Deus que eu perca, eu vou perder. Mas ele tem fé no Senhor. Ei, Jacó está vencendo os seus traumas. Não é porque algo ruim aconteceu no passado, que agora ele vai viver temendo que aconteça de novo. Muitas vezes nós não permitimos experiências novas na nossa vida, porque algo traumático aconteceu. E a gente pensa, não vai acontecer de novo. Nunca mais eu dirijo, nunca mais eu ando de carro, nunca mais eu empresto dinheiro, nunca mais eu sirvo a Deus. Ei, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no presente de novo. Temos que deixar que Deus cure os nossos traumas. Vamos trocar o medo pela fé em coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida. Eles mudam em relação ao ciúme e à inveja. Várias vezes é demonstrado que Benjamim é o favorito, é o predileto. O pai teme apenas a morte dele e de mais nenhum dos outros. Mas em nenhum momento, a palavra de Deus diz que eles ficaram enciumados, eles ficaram com inveja, não. Não é que eles achem correto, mas eles não sofrem mais com o favoritismo do seu pai. Aquilo não causa mais dor para eles. É entre ele e Deus. O erro do meu familiar, eu vou aprender a conviver com ele até que Deus mude. Para concluir, eles mudam em relação ao seu pai. Porque no passado eles foram filhos que fizeram o pai sofrer. E agora eles se sacrificam para que o pai não sofra. Lembra o que Judá disse? Como é que eu vou voltar para o meu pai? Como é que eu vou vê-lo morrer dessa forma? Não. Eu prefiro ficar aqui do que ver o meu pai sofrendo. Filhos que passam a honrar os seus pais. Isso pode acontecer. Deus pode transformar um filho para que ele passe a honrar os pais que eles não honravam antes. Deus é capaz de operar milagres. A família de José então mudou, irmãos, e o que isso tem a ensinar a mim e a você? Deixa eu terminar compartilhando 2 realidades acerca das nossas famílias. Primeira realidade, todas as famílias possuem problemas. Todas as famílias possuem problemas. Dificuldades. Todas. A nossa tendência, infelizmente, é sempre achar que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Que a família dos outros é mais fácil do que a nossa. Que o marido, que a esposa, que os filhos, que os pais dos outros tratam-os melhor do que os nossos nos tratam. É que nem igreja. Você sempre acha que a outra igreja é melhor do que a igreja na qual você congrega. Até que você se muda, até que você se aproxima, e aí você descobre.
não tem igreja perfeita. Assim como também não tem família perfeita. Todas as famílias lutam para continuarem juntas. Todas as famílias batalham para se perdoarem. Todas as famílias, todas sem exceção, passam por problemas. É por isso, então, que nós não podemos desistir com facilidade. Pelo contrário, nós temos que lutar. Essa semana eu disse para alguém que eu conheço: lute, pare de dizer que vai acabar. Lute, ore, ame. Porque às vezes a vontade que dá é desistir, irmãos, com o pensamento de que, eu vou deixar essa família para trás porque a outra vai ser melhor. Talvez a outra seja pior do que aquela na qual você está. Então lute pela família que você tem hoje. Porque essa foi a família que Deus te deu. Até porque, uma segunda verdade com a qual eu quero concluir hoje: além de todas as famílias possuírem problemas, todas as famílias podem mudar. Não, pastor, espera aí. Todas não, pastor. O senhor não conhece o meu irmão, pastor. O senhor não sabe quem é o meu marido, pastor. Se eu lhe contar, o senhor não acredita. A minha esposa, aquela mulher rixosa, briguenta. Não. Os meus filhos, pastor, faz tempo que eu oro. Os meus pais não querem se converter, não. Ei, irmão, ei, irmã. Os teus parentes eram piores do que os parentes de José? O que foi que os parentes de José fizeram? O mais velho se deitou com a sua madrasta. 2 dos irmãos de José assassinaram todos os homens de uma cidade. A covardia. Ah, mas eles não me amam. Pois conversa com José. Você foi vendido, vendida como escravo? Não, mas ele foi. Mas eles mudaram. Mas eles foram transformados. E os meus e os teus parentes, não importam como eles estejam hoje, eles também podem mudar. Se a família de José mudou, se Judá mudou, se Jacó mudou, o meu parente e o teu também pode mudar, sim. Inclusive eu e você estamos mudando, não estamos? Quem nós éramos, o que nós fazíamos, como nós tratávamos os outros, como nós tratávamos, irmãos, como eu tratava os meus pais. Que isso sirva de conforto. Às vezes um pai ou uma mãe me procura: pastor, mas meu filho é assim, é rebelde. É, irmã, eu também era. Eu escrevia nomes de insulto à minha mãe, amassava o papel e jogava em cima do guarda-roupa. Até que um dia encheu de papel no guarda-roupa, de tanto insulto que eu fiz para minha mãe, de tanta raiva que eu tinha dela. Não queria conversa com meu pai. E Deus tocou meu coração, irmãos. E Deus me transformou. E Deus me converteu aos meus pais. Então Deus pode converter a qualquer um de nós. Só que não vai ser no nosso tempo. Na verdade, deixa eu dizer um segredo para você. Nada de Deus é no nosso tempo. No nosso tempo é a nossa vontade. A vontade de Deus é no tempo de Deus. Ah, mas eu quero mudança agora. É agora ou nunca. Aí Deus diz: ah, coitado. Ainda vai ter que esperar tanto. Ainda vai ter que esperar tanto. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Ei, escuta isso. E não é por nossa causa.
Não é por nossa causa que um parente vai mudar, viu? Porque pode ser até através de nós, mas não é por nossa causa. Tem parente que quer que o outro mude por causa dele. Tem esposa que quer que o marido mude por causa dela. Ei, muda por minha causa. Ei, mas não existe mudança verdadeira por causa do ser humano. Por que você acha que José não quis se revelar? Porque ele não queria que os irmãos mudassem por causa dele. Porque ele era o governador do Egito. Ah, agora sim nós mudamos. Tem emprego para nós. Olha aqui, eu sou uma nova pessoa. Não é por medo. Não é por causa do homem. É por causa de Deus. A mudança tem que ser por causa de Deus. Peça para que mude por causa dele. Por temor a ele. Não é por temor a você. Não é por medo de você. É por temor ao Senhor. Então tem que ser por Deus, tem que ser no tempo de Deus e tem que ser pelos métodos de Deus. Aí eu vou dizer algo para vocês. Os métodos de Deus, às vezes, são dolorosos. Às vezes Deus transforma com uma bênção. É um saco, é um dinheiro no saco de cereal. Olha o que Deus fez. Às vezes Deus vai mudar o nosso parente abençoando. Mas outras vezes Deus vai trabalhar no nosso parente. É através da fome. É através da prisão. É através da rejeição. É através da dificuldade. Aí a pergunta é, você aceita Deus agir como Ele quiser agir? Porque às vezes a gente diz, Senhor, quebra o vaso, transforma, opera, muda. Aí Deus, ok, meu filho, minha filha está pedindo, eu vou começar. Aí Deus tira isso, Deus tira aquilo, Deus aperta aqui, Deus aperta ali. Aí o que o crente faz? Corre para os pés do Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tira, Senhor, a dor, tira o problema. Ei, mas você não pediu para Deus converter? Você não pediu para Deus agir? Ele está agindo. E muitas vezes Deus vai agir, é através do fogo, é através do calor, que Ele vai purificar o ouro. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, nem que seja difícil, diz Deus, eu confio no método do Senhor. Se for para tirar, tira. Uma vez no banheiro, minha mãe chorou, dizendo, Senhor, que ele volte aleijado, mas que ele volte para os teus caminhos. Deus teve misericórdia de mim, eu voltei inteiro, né? Bonito, forte, inteligente. Mas temos que confiar no Senhor, igreja. Deixar Deus agir. Então, quero terminar convidando a todos nós a confiarmos em Deus. Confie em Deus em relação à mudança de qualquer pessoa hoje. Inclusive alguém a quem você conhece. E essa pessoa pode se converter e você ouvir a notícia amanhã. A pior pessoa que você conhece pode estar no próximo culto adorando a Deus com você. Confia em Deus no tempo dele. Não se apressa, não se aperreia, não se afoba, continua confiando. José esperou mais de 20 anos, continua confiando. E continua confiando nos métodos de Deus. Pode não ser onde você quer e como você quer, que seja onde Deus quer e como Ele quer. Vamos orar. Fique de pé. Reentrega a tua família nas mãos de Deus hoje. Reentrega os teus parentes nas mãos do Senhor hoje. Para de duvidar. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de querer desistir. Se a família de José mudou,
a minha e a tua também podem mudar. Judá se torna o líder. Deus faz o que Ele quer. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Hoje nós meditamos em algo tão íntimo, relacionamento de irmãos. Irmãos que não se deram bem no passado, mas algo é modificado e agora eles se dão bem no presente. Mas não apenas isso, Senhor, não apenas o relacionamento de uns para com os outros muda. O Senhor também pode mudar o relacionamento para com o Senhor mesmo. E nós vemos isso acontecer, Senhor, mentirosos se transformam em pessoas sinceras. Avarentos se tornam em pessoas desapegadas ao dinheiro. Que milagre, Senhor. Enciumados e invejosos se tornam pessoas que amam sem querer nada em troca. Filhos insubmissos e insensíveis aos pais se tornam filhos que estão dispostos a darem a própria vida para que o pai não sofra. Oh, Senhor, maravilhado seja o teu nome. Isso aconteceu no passado para que sirva de espelho para o que pode acontecer no presente. Na minha família, Senhor, nos meus irmãos, que hoje não te servem de todo o coração, mas que a qualquer momento, em resposta às orações, podem render o coração a ti e serem mais fiéis do que eu e te servirem mais do que eu, Senhor. Familiares dos teus servos, que hoje estão se preparando para ir para o carnaval, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde onde quer que estiverem. Senhor, que mesmo lá, onde quer que estejam, o Senhor toque-lhes o coração e eles se convertam e eles voltem transformados para te servirem. E se não for agora, que seja no tempo do Senhor, que seja da maneira do Senhor e que seja por causa do Senhor e não por nossa causa. Porque a mudança por causa do homem acaba por causa do homem, mas a mudança por causa de Deus, essa não acaba mais. Então concede firmeza, perseverança e fé a cada um de nós, que possamos crer, Senhor, na mudança, não apenas dos outros, mas também na nossa, em relação a qualquer pecado que queira estar arraigado em nós. Nós cremos no que a Tua palavra nos ensina, que aquele que em Cristo está, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vem libertar a todos nós, para a honra e glória do Teu nome. Entregamos este final de semana a Ti, pedindo e agradecendo em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe.
Oi. Pode pegar, Dindinho? Pode.